bater um papo agora com você que de repente possa sofrer de transtorno bipolar. Às vezes nem percebe. Às vezes a gente não percebe ali uma atitude aqui, outra ali. As mulheres dizem que é mais difícil de chegar a perceber porque nós já somos mais sentimentais. Se você quiser mandar e-mail aqui pra gente também sobre algumas dúvidas, é vocebonita@tvgazeta.com.br. A gente está recebendo aqui a doutora Cristiane Moraes Pertucci, psicóloga. Tudo bem? Prazer. Obrigada. Eu achei que eu tivesse já feito com você, não, né? Não, A nossa não. primeira vez. Esse assunto é interessante, mas eu quero deixar também muito claro que existe transtorno bipolar tanto em mulheres quanto em homens. Isso. Que muitas pessoas, e principalmente a sociedade, falam, as mulheres são mais enlouquecidas e tudo mais. Não é. É que elas são mais sensíveis e acabam falando mais o que não deve. Tem uma tendência a ser mais emocional. Exatamente. Então, por isso demonstra mais, né? Fica mais a flor da pele. Sabe o que eu ia te perguntar? Qual é a porcentagem, assim, na população que a gente tem de pessoas com transtorno bipolar? Então, a gente tem uma porcentagem até, em termos de números, baixa, né? Ai, que bom. Mas, assim, tem sido bastante frequente, né, a incidência. Então, menos de 10% da população, mas tem sido bastante característico, né, esse tipo de transtorno. E nas mulheres acontece com uma certa prevalência, mas também nos homens, né? O diagnóstico é um diagnóstico, às vezes, bastante difícil de ser realizado por conta de outras características que tem, tanto da mulher quanto do homem. Quais né? são os sintomas mais leves que a gente pode considerar, levar em consideração? Então, o transtorno bipolar é uma oscilação entre a euforia, né, que a gente chama do quadro maníaco, e o quadro de depressão, tristeza, né? Todos temos alegrias e todos temos tristezas, então é por isso que é às vezes difícil o diagnóstico. complicado. E tem outros fatores que corroboram, como agressividade, impulsividade, outros sintomas que são coadjuvantes desse transtorno. Mas se for parar para pensar, todo mundo tem um pouquinho, mas aí Isso. existe o tipo e o grau, não é? Então, por exemplo, a mania mesmo exacerbada, que seria um diagnóstico clássico, mais severo, né? Que tem até transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, né? Um é mais característico a mania e o segundo mais a depressão, que é o caso de algumas atrizes aí que estão na mídia. né? Tem umas que a gente conseguiu até ter acesso e ver quem é que realmente tem. Mas me fala, quando a pessoa chega a ter esse transtorno bipolar, é um caso extremo ou a pessoa pode ter um pouquinho só? Existe isso? Então assim, buscar ajuda é complicado, né? Então, às vezes a pessoa tem um quadro de euforia, está maníaco, por exemplo, ela pode estar extremamente compulsiva por compras, exacerbada, pode não estar conseguindo dormir, então o quadro do sono é um quadro importante para diagnóstico, então não dorme, está se alimentando com uma certa dificuldade, muito eufórica, faz tudo muito acelerado, pode dirigir, pode ter problema de concentração, né? Então essa euforia muito grande, ela pode ser um sinal, né? Então precisa estar atento. A depressão, no caso depressivo, uma tristeza muito grande, né? Uma dificuldade às vezes de sair da cama, uma dificuldade também de se alimentar. A gente fala que alguns quadros têm uma tendência até de risco de suicídio. Por exemplo, um quadro depressivo muito sério, onde a pessoa está realmente ali atirada, né? Uma coisa ela acaba levando a outra, né? Exatamente. Eu vou pedir para a turma atualizar aqui, que as perguntas estão chegando, e aí eu quero responder para vocês, já eles pegam aqui pra gente, a gente vai batendo mais um papo sobre isso, aí já eles dão uma olhadinha pra gente lá nas perguntas. Então, é assim, o que eu vejo assim, na maioria dos casos em relação a esse transtorno bipolar, é uma mudança muito brusca de comportamento. Da mulher estar aqui conversando com uma pessoa e do nada surtar com uma coisa que não existe. Então, isso assim é um sintoma já considerado gravíssimo? Pode ser do nada, mas pode ser também fases, onde a pessoa oscila entre um quadro muito maníaco, então de uma euforia, de uma animação, é meio caricatural, porque, por exemplo, todos somos animados, a gente às vezes está feliz com alguma coisa, né? Mas às vezes a gente pode estar em demasia. Por isso que o diagnóstico porque são coisas que na verdade a gente tem um pouco. Mas tem outras coisas, por exemplo, a agressividade, o sono, a alimentação, são alguns outros critérios que a gente usa para diagnóstico, né? O que eu costumo dizer também é a sociabilidade. Então, quando tanto a depressão quanto a mania estão interferindo na sociabilidade,
opa, precisamos prestar atenção. E assim, a Lilian até quer saber uma pergunta que ótima, ela quer saber em qual período da vida que vem mais esse transtorno, ou isso não existe? Uma incidência que a partir dos 20 anos, às vezes um pouco mais tarde, depois dos 50 anos, e muito comum desencadear às vezes no período pós a maternidade, né? O período do puerpério, que a gente chama. Então, que se confunde com aquela depressão pós-parto. Porque às vezes o gatilho para acionar uma patologia pode ser um momento estressante. Então, o que a gente tem que estar atento, a gente vive numa cultura de estresse, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, às vezes o transtorno bipolar pode estar associado a outras patologias. Então, às vezes é diagnosticado uma depressão. Demora para diagnosticar que tem oscilações de humor. Porque transtorno bipolar, dois lados, então oscila, né? Às vezes se diagnostica só depressão, mas às vezes não se observou, não se teve tempo hábil médico. Mas você sabe que é tão difícil de identificar tudo isso, que né, a Gabriela, ela quer saber, quando é uma telespectadora, beijão pra você, lindona, ela quer saber que ela acordou bem de manhã, aí chega à tarde, tá num mau humor que ela não sabe, e triste, muito triste. Isso pode ser um sinal também? Pode ser, pode. É uma indicação de buscar ajuda, tem a ver com as questões da mulher hormonais, que é importante. Eu falo para as minhas clientes, eu atendo muitas mulheres no consultório, eu falo, já foi no médico? Como é que tá os exames regulares, né? Os hormônios estão bem? É uma TPM? TPM a gente trata, né? As mulheres têm muita dificuldade de aderir aos tratamentos para trabalhar a questão da TPM. Tratou a TPM, tá ok? Continua com isso? Então, opa, vamos observar, né? A diferença entre transtorno bipolar e transtorno do pânico. Todos esses transtornos têm uma alteração fisiológica, bioquímica do cérebro. Então, muitas vezes a pessoa quer mudar, quer lidar com a tristeza. Não, eu vou sair dessa tristeza, não vou ficar deprimida, mas existe uma alteração. Por isso, o acompanhamento médico e o diagnóstico médico. E por isso, às vezes, a necessidade de uma medicação. Se o pai de uma pessoa teve transtorno, o filho pode vir a ter? Existe um componente genético bem significativo, então é muito comum, né? Quando a gente avalia, eu sou terapeuta de família também, a gente avalia as famílias, a gente vê que essas doenças, esses transtornos se repetem, né? Um outro membro, o pai teve, às vezes um dos filhos tem também, é muito comum. Por isso tem como curar totalmente ou não? É um tratamento que eu tenho que fazer a vida toda? É um tratamento que a gente trata com a medicação, com psicoterapia, a pessoa consegue ter o controle na medida que aderir ao tratamento e fizer corretamente, né? E ele é uma doença que ela evolui pelas crises, então quanto mais tu espaçar o tempo da crise, melhor o prognóstico ou mais sob controle essa doença está, né? Mas uma vez diagnosticado e desenvolvido, como todas as doenças mentais, é difícil voltar atrás. A gente tinha até acabado de falar e a Ingrid está perguntando se é crônica, tem que tomar remédio, e eu acredito que muitas vezes sim. Às vezes tu pode até em alguns momentos, dependendo do diagnóstico, ficar um tempo sem, mas às vezes fica com psicoterapia, com outros grupos de acompanhamento, né? E voltando à tua pergunta da síndrome do pânico e do transtorno bipolar, tem muitos sintomas que são associados. Então, por exemplo, às vezes o estado maníaco tem uma ansiedade muito grande, como na síndrome do pânico. O pânico é uma síndrome acoplada de muitas características, como depressão, ansiedade, né? Então, são coisas que se conjugam, assim, elas têm uma certa interligação, mas são patologias diferentes, não são a mesma coisa, e o tratamento medicamentoso é diferente, né? Mas sempre cada caso é um caso, né? A Vilma que está assistindo, Você Bonita, ela falou que o filho dela tem em torno de 20 anos e ele tem uma compulsividade em comprar animais. Isso pode caracterizar um transtorno bipolar, não pode? Pode ser um sintoma de compulsão, às vezes, por si só. Né? E que pode ser trabalhado, quer dizer, todo comportamento em exagero, seja triste, seja alegre, seja de comprar, seja de repetitivo, um comportamento repetitivo, ele deve ser observado e avaliado, né? Para ver o que significa. Porque... Mas tem várias histórias engraçadas até. A diretora está falando cada uma que eu queria estar com o tablet lendo, é engraçado. Tem uma telespectadora que está falando que o marido dela acorda assim, muito mal-humorado, é Ana o nome dela, né?
né? A Ana falou que acorda muito mal-humorada, aí chega à noite ele traz bombom e rosas. Vê se pode um negócio desse. Ele oscila o comportamento. Oscila. Sabe o que eu ia perguntar? A gente está falando aqui e não são casos isolados, porque tem dia que as pessoas ficam tristes, tem dia que a gente está muito feliz, e, enfim, não tem regra para isso. O ser humano é assim que funciona, né? A gente é cheio de sentimento. Porque o que você precisa se atentar é na frequência dessa oscilação. Né? E o quanto o comportamento em si está prejudicando a tua vida social. Então, por exemplo, essa oscilação de comportamento prejudica o relacionamento conjugal? Então, precisa ser observado e trabalhado, né? Prejudica esse comportamento do filho na questão da família, da logística da família, da interação da família? Ok, então vamos prestar atenção, né? Então, todo o comportamento ele precisa ser avaliado no seu contexto, né? E por si só, um comportamento não dá um diagnóstico, né? É um conjunto. É um conjunto de avaliações. Era isso até que eu queria deixar claro, que a gente deu vários exemplos aqui, foi uma disparada. Pode ser hipóteses, mas não dá para a gente afirmar e fechar diagnóstico com essa... Tá. Vamos falar das atrizes que têm esse tipo de problema, e você em casa que deve ter algum tipo de problema, não se sinta assim excluída, porque só eu tenho. Não, o mundo inteiro sofre com esse tipo de problema. Pode soltar uma foto aí, vamos falar dessa atriz primeiro. Eles vão colocar agora pra gente falar dela. Já vai, aí ó, a Cássia Kiss, né, que foi diagnosticada. Como será que ela lidar com isso, hein? Então, acho que eu já tive algumas observações, já percebi, né, em algumas entrevistas. Ela parece que faz todo um tratamento, tem uma adesão ao tratamento. Muitas das histórias, muitos dos diagnósticos têm a ver com as histórias pessoais de cada um, né? Então, me parece que ela tem uma história, assim, de alguns sofrimentos aí no passado, enfim. Por isso que a gente fala que os estressores da vida, eles podem ser desencadeantes, né? Então, assim, dependendo de como a pessoa processa aquela sua história, isso pode desencadear uma doença mental, como um transtorno bipolar. E eu lembro de uma entrevista dela que eu acho que ela traz algumas coisas da história dela, né? Eu não lembro que momento desencadeou, mas eu me lembro que quando ela relata uma situação como desencadeante, como se fosse a gota d'água. Né? É a ponta do iceberg, na verdade. Sim, até daqui a pouco eu quero falar sobre isso, que eu acho muito interessante. Que às vezes a pessoa é muito equilibrada e passa por uma situação e aquela situação muda toda a forma de pensar e a atitude dela, e ela acaba desencadeando ela acaba enxergando aquela situação como o fato. Mas quando tu vai trabalhar em processos terapêuticos, tu entende a história e tu ajuda a pessoa a entender a sua história. Ela começa a entender que aquilo é só a pontinha, que na verdade já tinha uma outra coisa por trás sendo construída, uma vivência, um jeito de ser, uma personalidade mais sensível para algumas coisas. Nada pode passar. Nada, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, e isso é complicado, porque as pessoas andam no piloto automático. Eu não sei se a gente consegue prestar atenção. Mas, por exemplo, eu acho que o trabalho de autoconhecimento, de autorreflexão, as pessoas diminuírem a sua agitação, terem uma boa capacidade de se perceber e de ver quando é que o copo está transbordando, isso sem dúvida não evita, mas pode ajudar. Em falar em transbordar, coloca a foto da Britney Spears, porque ela começou tão bem assim a carreira dela, explodiu, ó, uma boneca linda, e aí do nada, não sei se a fama mexeu tanto com a cabeça dela, essa menina foi por um outro caminho, enlouqueceu, raspou a cabeça. Ela teve a questão da droga, né? Isso, usou drogas, que eu ia falar exatamente isso. Então, por que será que acontece esse tipo de coisa? Ela estava indo tão bem, aquela coisa do equilíbrio, ela tinha um certo equilíbrio e não soube lidar com uma situação nova. Pode ser, não sei se a gente consegue afirmar quais foram os fatores estressores para ela, mas que ela pode ter questões genéticas, né, componentes genéticos, questões de personalidade que veio se desenvolvendo, e os episódios daquela situação em si, até a drogadição, por exemplo, droga e álcool está muito associado a questões de doenças mentais. Por quê? Porque a droga e o álcool, ela tem é químico. Então, a pessoa que tem um comprometimento emocional, a química da droga no cérebro da pessoa que já tem faz uma liga. Então, por isso que as pessoas às vezes se ligam à droga, porque a droga tem um efeito de alguma forma sobre o emocional da pessoa. Mesmo que seja ruim, que é ruim, mas dá um certo... Alivia aquela tensão que a pessoa faz a pessoa. Por exemplo, a pessoa que é muito agitada, às vezes, quando usa a droga ela é anestésico. Só que é um anestésico que vai trazer um componente a médio e longo prazo terrível, né? Uma dependência danosa, trágica, né? Eu tenho mais artista para mostrar para vocês, a Rita Lee.
coloca, ela adora as músicas Ela também dela. acho que tem oscilações de humor, né? Tem, né? Tem oscilações de humor. Teve um show que ela fez, inclusive, que ela começou a falar que eu acho que os seguranças entraram, foi uma coisa assim, e ela parou tudo e surtou, quis defender todo mundo que estava assistindo ali. Então, é difícil de lidar, principalmente, eu acredito que eles que são pessoas públicas, é difícil de lidar com essa quantidade de pessoas, porque é público, tá ali, né? E a repercussão social é muito grande, né? Isso. E daí traz um dano social forte para a imagem da pessoa. Se a pessoa não tem um autocontrole e está exposta, quer dizer, socialmente ela fica muito prejudicada, né? E daí eu acho que às vezes por isso que algumas pessoas públicas acabam divulgando, até fazem um bem social, né? Porque mostram que precisa de ajuda, a gente precisa cuidar do nosso emocional como a gente cuida de uma dor de cabeça, de uma dor no pé, de uma dor de barriga. Só que a gente tem uma tendência a negar o nosso emocional, né? Isso. Então a gente deixa para segundo plano. Por isso que quando ele vem à tona, ele explode. E daí parece, mas vem do nada. Não veio do nada. Ele estava lá encobertinho. Ele estava acumulando. Eu digo que é sujeira embaixo do tapete. Né? Os pacientes geralmente chegam quando tem um monte de sujeira embaixo do tapete. Tem que ser aos pouquinhos para ir olhando. Mas escuta, mas tem que tomar um cuidado tão grande, porque para manter essa estrutura 24 horas, estava falando ontem sobre isso com uma turma, para manter essa estrutura, você fica em pé de guerra. Você se mantém no controle 24 horas, porque vem de todos os lados, né? Tanto seja provocações ou algum problema que você tem no relacionamento ou no trabalho, é num sentido geral. Então, para ter esse controle total é muito complicado. Falando em controle, essa semana a Catherine Zeta-Jones teve um surto. Pode colocar a foto dela ali. Ela é linda, maravilhosa. E ela teve um surto essa semana de transtorno bipolar, não foi isso? E o que eu li é que ela tem do tipo 2, né? Que são quadros mais depressivos, sérios. Então, eu acredito que ela fique muito mais deprimida mesmo, né? E eu não sei todo o histórico, porque sempre, cada caso, a gente tem que entender o histórico, mas eu imagino que tem uma correlação com pós-maternidade, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Que é o que eu falei, que é um fator bem comum. Então, alguns fatores estressantes, demandas que vêm, e sempre tem a ver com a história da pessoa. Nunca é desconectado. A pessoa tem uma história, é aquilo que eu digo, como ela vai processando o seu emocional. Tá. Nossa, disso eu não sabia mesmo, que vinha sozinho. Que a gente tem a tendência em separar, não, tá tudo bem, já aconteceu isso no passado, ok, tá tudo bem agora, e a partir de agora você começa a ver as coisas de uma forma diferente por conta de dificuldades que você passa, e aí você acha que é um fator isolado, então não é, o que você está me falando que tem a ver com tudo que passou lá atrás. Não, tem a ver com a história da pessoa, com a personalidade, com questões fisiológicas, como a gente fala, as coisas que a gente herda e que a gente não domina, né, e que às vezes a gente não sabe. Tá, né? E como que faz para evitar esse transtorno surgir em crianças? Como que assim os pais devem agir? Uma dica especial. Eu acho que observar os filhos, né? Eu acho que quando a gente está atento aos filhos, a gente nota, por exemplo, mudança de comportamento é um sinal. Vamos observar por que mudou. Que comportamento é esse que está acontecendo? Está mais triste? O que pode significar? E se não souber resolver sozinho, busque ajuda. Né? Acho que a escola, os profissionais que trabalham com isso, pedagogos, psicólogos, né? Médicos, pediatras, são profissionais que podem ajudar e corroborar com um diagnóstico. Então, vamos entender o que está acontecendo. Tá. Tem até uma telespectadora, que eu não vou falar o nome dela, ela falou que a irmã dela perdeu uma filha e após isso ela tentou suicídio mais de 4 vezes seguida. E ela está depressiva, assim, o tempo inteiro, assim, ela cai na depressão e não fica bem de jeito nenhum. E ela falou, isso pode ser um transtorno? Pode desencadear e provavelmente um processo de luto, né? Muito difícil, que eu acho que é um dos lutos mais difíceis de se elaborar. Nossa, a perda de um filho. Não dá nem pra gente imaginar. E então é a busca de ajuda, uma avaliação médica e psicoterápica. Essa moça precisa de uma ajuda para falar dessas dificuldades, que é uma coisa muito difícil, ela não precisa ser poderosa, né, para lidar com isso sozinha, é uma coisa muito complicada. E você sabe que é aquilo que a gente estava falando de você ter essa dificuldade para perceber e tudo mais. Tem um exame que identifica isso, não tem? De sangue? Tem alguns exames que a gente pode, né, que os médicos geralmente, cada vez, eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas assim, cada vez mais existem exames que comprovam. Por exemplo, eu tinha uma imagem até que eu trouxe da ressonância, na próprio cérebro da pessoa que está deprimida ou maníaca, nas fotos da ressonância tu consegue visualizar, o médico visualiza
justamente porque é um processo bioquímico. Nossa, então, e fora outros exames que corroboram. E quem está assistindo, qual o profissional que tem que buscar para ter orientação, para fazer tratamento? Então, pode tanto buscar um médico, um neurologista, psiquiatra, né, um clínico geral, às vezes vai encaminhar depois, né? Às vezes a pessoa não gosta de ir direto para um psiquiatra, ela prefere num neuro ou num clínico. Ou mesmo psicólogos também estão habilitados a diagnosticar. Eu encaminho muitos pacientes, às vezes, para tratamento medicamentoso e o trabalho é em conjunto, né? Psicoterapia e trabalho com medicação através do médico. Primeira coisa é identificar. Tem a Viviane, um beijo para você. Ela está agradecendo pelo Você Bonita ter abordado o transtorno bipolar, porque ela tem. E ela falou assim que vem tratando e chegou até a perder o emprego. Isso. Olha que situação. É repercussão social, né? Mas ela disse que tem esperança que vai melhorar e a gente está na torcida, você vai melhorar sim. É só fazer o tratamento certo, Isso. Buscar, segurar eu acho que a onda. gente reconhecer que a gente não... A gente vive em grupo, né? A gente precisa das outras pessoas. Então, por que não buscar ajuda, né? Então, acho que fazer o seu tratamento psicoterápico, vai ter o seu momento para se cuidar, falar das suas coisas. Isso ajuda e tem um benefício enorme. E ajuda nessa inserção social, assim, né? Volta para o trabalho, enfim. E, assim, até veio uma pergunta que eu achei interessante. A Sandra Terem, ela quer saber a diferença entre transtorno bipolar e transtorno de personalidade. Isso existe? Existe, né? Não é uma coisa só? Não. A transtorno de personalidade, a gente tem aí algumas... várias, eu acho que entraria um outro tema, outro dia. É bom, a gente já marca, vamos fazer uma introdução já para outro tema. Transtorno de personalidade, a gente vai ter as psicopatias, né? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade de expressar o afeto. Daí a gente tem até exemplos de novelas, de personagens, né? Aqueles personagens que fazem mal para o outro e não sente a culpa, né? Tá. E daí a gente vai ter vários tipos de transtorno de personalidade. E o transtorno bipolar é um transtorno mais da ordem do afeto, dessa coisa da emoção que oscila entre uma tristeza e uma euforia. Né? Então é de uma outra categoria. Né? E como que a gente consegue diferenciar bem de depressão, o transtorno bipolar da depressão? Porque pelo que eu vi aí, eles andam juntos praticamente. É um quê da depressão para se transformar num transtorno bipolar, não é? A depressão, ela às vezes tem esse quadro mais estabelecido, que é mais as tristezas. Então, as crises evoluem entre crises de tristezas. Então, a pessoa melhora, fica legal, fica melhor, mais em ordem, depois se deprime de novo. Então, vai oscilando, né, entre crises assim. O bipolar não, é entre esses dois polos. Mesmo que do tipo 1 seja mais característico as crises no maníaco e do tipo 2 mais tempo ou mais crises no depressivo. Você sabe que a gente estava até falando sobre o assunto da pessoa passar por alguma situação e depois desenvolver, mesmo que ela não tenha tido nada no passado, nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E de repente ela sofre um assalto. Ela pode desenvolver um transtorno bipolar por conta disso? Por conta de, sei lá... Pode, não necessariamente só bipolar, assustada. mas pode ter uma crise de estresse pós-traumático, que a gente chama, né? Essa coisa da violência tem trazido muitos transtornos emocionais, né? Então, pode sim. Mas sempre assim, para a gente diagnosticar, é a busca de um especialista para dizer realmente se é um transtorno bipolar, se é uma depressão, se é uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico tem sido, também dá um outro tema, um outro programa, é o mal do século, né? Que é a questão da ansiedade exagerada que a gente vive. A gente vive num mundo né, que a gente quer tudo, todo o tempo, ao mesmo tempo. Né? Sim, e o risco que corre com tantos assaltos, Isso. você não vive mais em segurança. Você tem medo de ir na esquina. Então, até dizem que se tornou comum a síndrome do pânico, mas a gente não pode deixar isso acontecer. É bom procurar um tratamento. Você viu quanta gente mandando aqui? Se a gente fosse ficar, rende muitos e muitos programas. Olha, doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Vou passar seu contato. Posso? Pode, você deixa? Pode sim. É 11 97 564 2812 e vou passar seu e-mail também. Isso. Contato, qual que é seu e-mail? Contato @ Cristiane Vaz Moraes Pertuzzi.com.br. Pertuzzi com S, tá, gente? Isso. Contato @ cristianevazmoraespertuzzi.com.br. Tá certo.